O hormônio é vida e a necessidade de repor tem que ser reposto. Fala pessoal, vamos falar um pouquinho sobre implante hormonal? Eu quero explicar mitos e verdades, quando iniciar, quando não, como o implante vai te ajudar aí, para você que é paciente, mas para você que é médico também. Eu sei que o implante, a maioria das pessoas acha que é modinha. O implante ele foi originado, primeiro implante lá na Inglaterra, cerca de 1840, muitos anos atrás, então é uma tecnologia muito antiga. E que, pasmem, hoje o Brasil detém as melhores tecnologias de implantes hormonais do mundo. Porque, por exemplo, os implantes hormonais que se tem na Inglaterra, que se tem nos Estados Unidos, são limitados. Estrogênio, testosterona, simplesmente isso. Mas o implante hormonal vai muito além do que a gente espera como modinha. O implante hormonal é uma opção terapêutica ao paciente. O que faz o implante hormonal ser melhor do que as outras vias, a gente vai entender aqui. Porque é o seguinte, o implante hormonal é o mesmo hormônio que se tem no comprimido, o mesmo hormônio que se tem no gel, na injeção, no adesivo, no spray. Mas então por que o implante é melhor? Depende do que é melhor para você aqui. O implante hormonal é uma opção terapêutica de um conteúdo, como se fosse uma cápsula 100% absorvível, que se coloca debaixo da pele e libera a medicação de 6 meses ou opção de 1 ano. Existe um implante hormonal que pouco se fala e pouco se condena, que é o que está na farmácia, e aí vai minha crítica aqui. Na farmácia pode, mas os outros não. Esse implante que se compra na farmácia, por exemplo, é o Implanon. Ele é um implante de cilástico que dura 3 anos como anticoncepção e é uma excelente opção. Nós estamos falando aqui dos implantes como pellets e cilásticos manipulados ao paciente. E por que manipulado? Porque ajusta conforme a necessidade de cada paciente. Não é uma coisa em grande escala produzida para deixar lá na farmácia e você comprar. Vai muito além disso. Mas vamos olhar o pellet, por exemplo. O pellet é uma opção de um implante que dura 6 meses, libera a medicação por 6 meses e depois ele diminui para homem e para mulher. O implante de testosterona, por exemplo, é a mesma testosterona que se passa aqui, ó. Então o que se passa na pele é sobre a pele e o implante debaixo da pele. E libera a medicação e é 100% absorvível e dura 6 meses. A mesma indicação que é para o gel da pele é para o implante hormonal, mas saiba, no implante hormonal é uma opção terapêutica, ele não é uma obrigação. Ele é uma melhor via a depender de cada paciente. Por exemplo, o implante de gestrinona, o implante de estrogênio na mulher. A primeira via que a gente tem que pensar é a via dérmica, é a via de gel, de spray na pele, de creme. Se a paciente se adaptar, então a gente vai passar por implante hormonal para dar opção ao paciente. Agora, o implante hormonal causa câncer? E eu quero agora acabar com essa falácia, porque, de verdade, foi um erro tanto dos pesquisadores como nós médicos que não queria ler o artigo. Existe um artigo do WHI, e aí ninguém falou isso na mídia, eu quero falar sobre isso agora. Esse artigo do WHI, o que foi feito? E qual a conclusão? De que o hormônio causava câncer. E se for por mais de 10 anos, a opção terapêutica da mulher fazer uma reposição, eu não estou falando de implante, estou falando de reposição hormonal em qualquer via. Lembra que o implante tem o mesmo hormônio que um injetável, que um comprimido, que um adesivo, que um gel? Então não é o implante aqui, é o hormônio em si. Esse artigo do WHI, por exemplo, diz que usar estrogênio causa câncer. Por que essa ideia? Primeiro porque foi usado nesse artigo, nesse estudo, o estrogênio equino. Poxa vida, já é um negócio esquisito. Estrogênio equino não é bioidêntico? Ok. Foi-se usado então o estrogênio equino em mulheres em fase tardia ou fora da janela terapêutica de menopausa. A gente sabe que a menopausa tem 10 anos. Se a pessoa não fizer durante esses 10 anos, a gente não pode mais fazer. E pasmem, as mulheres nesse artigo do WHI, chamado WHI, tinham 75 anos, 80 anos. São mulheres em fase tardia ou fora da janela terapêutica. E aí, a gente já sabe, e não precisou desse artigo para a gente poder descobrir isso, que fase tardia da menopausa não se usa nenhuma reposição hormonal. E aí foi feito nessa mulher e ainda estrogênio equino. A chance disso dar errado, já se sabe da mente, é alta. Então o WHI, que muita gente leu errado, dizendo que causa câncer, na verdade o WHI estava ensinando o que não fazer na reposição hormonal. Não fazer implante ou qualquer outra via de reposição hormonal em fase tardia ou fora da janela terapêutica
e não bioidêntico. André, o implante hormonal causa câncer? Não causa câncer. O implante hormonal é o mesmo hormônio que se faz em todas as vias. Simples assim. Então a gente aqui já tirou essa falácia de que implante hormonal causa câncer. Não causa câncer de jeito algum. O implante hormonal desregula o corpo. Eu sei que quando a gente fala sobre reposição hormonal, muitos homens vão falar assim o seguinte: eu não quero fazer porque vai bloquear o meu eixo. Então existe um eixo hormonal. O testículo não produz testosterona por produzir, ele produz à base de um estímulo. Então aqui, ó, no nosso cérebro a gente libera dois tipos de hormônios, FSH e LH, que estimula o meu testículo, o seu testículo aí, a produzir testosterona. Ok. Quando essa testosterona sobe, o FSH e o LH baixa, porque agora não faz sentido a gente ter um LH e FSH alto se eu já tenho um nível de produção de testosterona alto. Agora, quando a testosterona baixa, o FSH sobe e o LH sobe para estimular o testículo a produzir testosterona. Esse mesmo eixo é o da mulher, por exemplo. Só que na mulher é estrogênio e progesterona. Certo? Então, toda vez que você usa uma testosterona, você sobe o nível de testosterona. E para que você vai produzir se você já está com nível alto? Esse feedback negativo que acontece é comum. Acontece que quando você bloqueia o FSH e o LH, você também agora bloqueia ou diminui a espermatogênese, a produção de novos espermatozoides. E isso dificulta engravidar uma mulher, por exemplo. Esse mesmo eixo também é na mulher. Por que a gente preocupa tanto no homem e não preocupa na mulher? Já reparou nisso? Porque a mulher, quando toma um anticoncepcional, ela bloqueia o eixo. E quando ela para de tomar concepcional, repara aí em casa que quando você para de tomar um anticoncepcional, você demora até 8 meses para voltar a menstruar novamente, porque o eixo está bloqueado. O homem também demora de até 8 meses para voltar à produção hormonal. O problema é que no homem ele só produz, grande parte, é no testículo. E a mulher no ovário, mas também nas adrenais e em outros lugares. Por isso que quando o homem para de usar testosterona, meu irmão, fica ruim o caso. Diminui o libido, ele diminui a ereção, diminui o potencial sexual ali, porque o nível de testosterona está baixo. E a gente vai tipicamente fazer um TPC, uma terapia pós-ciclo para estimular o eixo hormonal. Mas vamos pensar o seguinte, para que a gente vai estimular o eixo hormonal se a gente vai usar testosterona só quando há indicação? Quando há indicação de reposição de testosterona baseado no livro. 2 exames de testosterona abaixo de 300 e sintomas intensos de baixo de testosterona. Quais esses sintomas? Irritabilidade, insônia, ganho de gordura abdominal, impotência sexual, baixo libido, insuficiência, né? O cara não tem ereção. São sintomas. Juntado com 2 exames, abaixo de 300, está diagnosticado, tem que repor testosterona. Existem outras causas. Esse é o básico para a gente poder ter escrito em prontuário e justificar o uso da testosterona no homem. Então, geralmente, quem faz testosterona para fim estético vai precisar fazer o TPC. Mas quem faz testosterona para reposição ou uma adequação de testosterona vai manter para o resto da vida. O implante hormonal é uma reposição contínua e isso faz toda a diferença quando a gente vai pensar em fisiologia. Por quê? Vamos supor que a nossa produção hormonal ela é cíclica. Nós nunca temos um pico hormonal e uma queda hormonal. Quem tem isso todos os meses é a mulher. Pico hormonal, TPM, queda hormonal, menstruação. Lembra que toda vez que você tem um pico hormonal ou uma queda hormonal, aqui você tem efeitos colaterais. Na mulher é menstruação e TPM, por exemplo. Então toda vez que você faz uma reposição de testosterona injetável, você faz um pico hormonal. Depois ele cai. Aí você faz outro injetável, pico hormonal, e ele cai. Você faz outro injetável. E é aí que você vê os efeitos colaterais da testosterona. Pelo excesso e pela queda abrupta demais. Quando você faz uma reposição que é contínua, o implante hormonal mimetiza isso, né? É semelhante a isso, você tem menos efeitos colaterais. Você tem o potencial de testosterona, mas com menos efeitos colaterais. Quais efeitos colaterais da testosterona? Vou falar os típicos aqui, né? Queda de cabelo, irritabilidade, acne, pele oleosa, um libido em excesso e alterações cardíacas. Por isso que o seu médico precisa pedir, você médico precisa pedir ao seu paciente sempre um ecocardiograma com o STEM. Esse é o tipo de exame que a gente tem que pedir antes de repor uma testosterona, para entender como é que está o coração desse paciente, certo? Bom, principais mitos. Testosterona ou qualquer outro hormônio causa câncer? Não causa câncer. Aliás, ele protege do câncer. Deixa agressivo? Pode ser que sim. O nível exagerado de testosterona pode te deixar de forma mais agressiva, mais intensa, mais disposição, mais cognição,
mais força para fazer as coisas, e isso também pode ser agressividade. Agora, existem testosteronas anabolizantes undergrounds que podem causar distúrbios, né? Como a trembolona, por exemplo. Essa medicação, além de ela ser ilegal, ela causa muitos efeitos colaterais no homem e também na mulher. Tem muita mulher que vai fazer uso de trembolona, não faz sentido, mas tem. Principalmente a irritabilidade. Ele surta o paciente. Então, a preço de ter um corpão, a pessoa surta. Para mim não faz sentido, a gente não pratica isso. Médicos que trabalham de forma adequada não fazem medicações underground. Hormônio engorda? Não, o hormônio não engorda. O que o hormônio pode fazer é aumentar a retenção hídrica. E aí você fica mais pesada. Como é que a gente faz para mimetizar isso? Um diurético, exercícios físicos, uma boa hidratação. O que o hormônio também pode fazer é aumentar a sua fome. E aí você está usando o hormônio para ajustar alguma coisa, mas não está ajustada na sua dieta, você vai engordar porque você vai comer mais. Então o hormônio ele não causa o aumento de gordura, a produção de gordura. Ele causa o aumento de apetite e retenção hídrica. Mas existe um detalhe aqui. Por exemplo, no lipedema, o lipedema ele é um represamento de estrogênio. O estrogênio é um hormônio feminino e é um hormônio proliferativo, ele prolifera. Então, de fato, quando a gente tem uma retenção de estrogênio, a gente pode proliferar a gordura. Mas isso é no lipedema. Pessoas normais não vão ter essa questão. Quando indicar reposição hormonal no homem e na mulher? No homem, 2 exames abaixo de 300 e sintomas. Na mulher, existem vários motivos aqui. Primeiro, é se ela tem alguma alteração endometrial, se ela tem alguma alteração ginecológica. Faz sentido a gente fazer algum hormônio, alguma progestina para tentar conter essa doença estrogênica. Menopausa. A mulher que não faz reposição hormonal na menopausa, ela está abreviando a sua vida. Porque além de proteger, além de dar qualidade de vida, a gente vai ter melhor saúde óssea, saúde da pele, saúde cardiovascular, menos peso, melhora a cognição, a capacidade de raciocínio, então a sua cabeça funciona muito melhor, além de te dar disposição, além de te dar vigor, libido. Então, a mulher pode fazer reposição hormonal quando há uma doença ginecológica, quando há menopausa e também quando há climatério. E o climatério aqui, poucos médicos sabem diagnosticar. O climatério é um período antes da menstruação e que faz você ter sintomas de menopausa, e aí está o detalhe. Muitos médicos vão prescrever estrogênio na perimenopausa. Perimenopausa a gente não faz estrogênio. Perimenopausa se caracteriza por uma baixa de progesterona. Então, se você, paciente, está vendo esse vídeo e está usando estrogênio na perimenopausa, dá uma olhada com o seu médico, conversa com ele novamente, porque aqui a gente vai usar progesterona. Ou você, médico, que está com dúvida de como fazer uma reposição hormonal na menopausa ou na perimenopausa, menopausa a gente precisa ir pensar em estrogênio e também progesterona se a mulher tiver útero. Na perimenopausa não é queda de estrogênio, mas sim queda de progesterona, e a gente tem que entender qual tipo de progesterona colocar ali. Riscos reais de hormônios. Um risco real do hormônio quando se faz em excesso é insuficiência cardíaca, por exemplo, no homem. Na mulher, a gente pode ter sangramento uterino anormal. A mulher está na menopausa, agora está fazendo hormônio para tratar a menopausa e está sangrando muito. E a gente tem que entender e avaliar isso. Quando não indicar reposição hormonal, tanto no homem quanto na mulher. No homem, câncer de próstata ativo. Isso aí precisa de uma liberação lá do urologista. Ou não ter indicação, fins estéticos. Não se pode fazer reposição hormonal no homem se não tiver indicação, se não tiver descrito isso em prontuário. Na mulher, quando não fazer? Quando há nódulos, principalmente nódulos com classificação Behides 3, a gente precisa entender o que está acontecendo ali. Então, a mulher não se faz quando há nódulos mamários, não se faz quando há alterações ginecológicas, por exemplo, um pólipo endometrial, uma síndrome uterina anormal, sangramento uterino anormal. Precisa entender o que está acontecendo. Quando ela tem alguma alteração nos ovários, primeiro trata a causa, depois entende se há necessidade de reposição hormonal, sim ou não. Para você, paciente, precisa entender que hormônio é vida, hormônio é disposição, hormônio é capacidade cognitiva. O hormônio é uma palavra que poucos médicos vão usar porque a gente é perseguido. Longevidade. O que é longevidade aqui? O conceito de longevidade é ter mais saúde por mais tempo. Para homens, você vai fazer quando há indicação hormonal. Testosterona é vida, é disposição. O cara tem cognição, tem raciocínio, tem disposição, tem libido, tem força. Testosterona é maravilhosa, mas precisa ser bem indicada.
fora do contexto estético aqui, por favor. Para você médico, o médico precisa entender que o hormônio, o OR do hormônio é estímulo. Vocês precisam estimular os seus pacientes, dar estímulo a ele. Talvez com hormônio, talvez não. Mas sabe que quando há indicação de hormônio, você precisa saber como fazer. E aqui não estou falando de endocrinologistas ou ginecologistas ou urologistas. Qualquer especialidade médica deveria saber como se ajustar os hormônios, afinal o hormônio é estímulo. Bom, vou parar por aqui. Falei um pouco sobre os hormônios, falei um pouco sobre os implantes hormonais. Quero continuar falando mais. Você gostou? Você curte, compartilha, que isso é importante para mim, importante para você, paciente que está usando hormônios e está com medo, importante para você, médico que quer começar nessa área e não sabe como começar. Eu tenho tenho ensinado muitos médicos a ajustar os hormônios dos seus pacientes e das suas famílias também. O hormônio é vida e a necessidade de repor tem que ser reposto. Agora é o seguinte, comenta aqui embaixo também o que você gostou, qual é a sua dúvida, eu quero te responder aqui no YouTube também. E para você, médico, eu quero te dar uma oportunidade muito importante. Aqui na clínica a gente tem ensinado muitos e muitos médicos com embasamento científico, com qualidade, com segurança, com seriedade, como adequar os hormônios dos seus pacientes. As indicações, as opções terapêuticas, as contraindicações, os efeitos colaterais, como associar um ao outro, quando usar uma progestina, quando não usar uma progestina, quando usar uma progesterona, quando não usar uma progesterona. Se você quiser saber como funciona, eu vou deixar o link aqui abaixo, é só você clicar e seja bem-vindo ao lugar de transformação hormonal dos seus pacientes.